severos. E alguns desvios doutrinários vai fazer com que essas comunidades ou essas igrejas tenham um comportamento de seita. Então a gente precisa estar atento com isso. O pastor está dizendo que todos os neopentecostais são heréticos? Não. Tem gente ali que está sendo enganada. Tem gente que está enganando. Tem gente que não se converteu, não conhece realmente as Escrituras Sagradas. E tem outros que é juízo de Deus para aquele povo. Então, a gente precisa conhecer, porque isso é muito perigoso. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai agora ter 30 características, e essas principais características são dessas igrejas neopentecostais. Ok? Se você quiser depois fazer uma recapitulação, olhar o que a gente já deu, ver anterior, está lá no Instagram também, no canal do YouTube, a gente vai lá, Ministério Resgatar e Restaurar, e eu venho numa sequência dessa série sobre esses estudos. Mas eu quero que você preste atenção. Aí no fundo, está dando para enxergar aqui? Beleza. Então o que a gente tem como característica? Primeiro, a gente tem presença de líderes carismáticos. Você vai encontrar nesses grupos religiosos pessoas que são altamente carismáticas. Elas atraem as pessoas, elas sabem se comportar em público, elas fazem com que essas pessoas sintam muita simpatia por elas e vai agregar um público muito grande. Ela é eloquente, sabe falar bem, se veste bem, usa melhores perfumes, consegue ter uma persuasão intensa sobre a vida das pessoas, mas a gente não vai olhar sobre essas coisas e acreditar que aquilo seja verdade. A gente conhece a verdade através das Escrituras Sagradas, não pelaquela aparência, mas o que está nas Escrituras Sagradas. A gente percebe que nesse grupo ele vai usar os meios de comunicação em massa muito forte. TVs, eles vão ter, vai ser televisionado, aqueles cultos assim que acontecem coisas extraordinárias, coisas assim fabulosas. Todo culto tem que ter um milagre tremendo. Vai ser televisionado isso. Usam as rádios dos municípios menores para poder divulgar também em massa sobre essas questões. E as redes sociais aí nem se fala, porque tudo vai ser transmitido não somente ao vivo, mas guardado nas redes sociais como uma maneira de divulgar aquilo que eles acreditam que é o correto. Na realidade, muitos sabem que está errado, mas eles propagam isso. E a gente, por conhecer as Escrituras Sagradas, nós vamos ter vigilância, porque não é tudo que a gente vê nas redes sociais ou que a gente vê na mídia que é a verdade ou aquilo que a gente vai seguir. Então são dias difíceis, trabalhosos, dias muito ruins, onde o amor de muitos tem esfriado e a iniquidade, o pecado tem se alastrado, multiplicado. E a gente sabe que quando avança o conhecimento, a gente pode ficar vulnerável a essas situações. Por isso que eu trago isso, para que a gente possa ficar vigilante. A terceira característica é: toda a igreja neopentecostal, 99,9% tem participação na política partidária. Pronto. Aí você olhou, está envolvido com política, aí você já... A política é ruim, não pode se envolver, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando se fala de partidarismo político, as Escrituras Sagradas trazem que uma das obras da carne é o partidarismo. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Adão Paulo fala assim: eu não disse que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas não sei de quem. Vocês não são nada, hein? Todos são em Cristo. Cristo é tudo em todos. Então, quando houver partidarismo político, você já fique atento, porque possa ser que seja uma seita disfarçada de igreja evangélica, tá bom? Não estou dizendo que toda igreja que tem ou apoia a política, ela é, mas
a maioria, ou a grande totalidade dos neopentecostais, eles estão envolvidos com partidos políticos. E aí você vê uma série de coisas acontecendo por causa disso, né? Diversas pessoas ali que fazem parte desse movimento em composição com essas situações relacionadas com a política. A sua dúvida é: se mistura a igreja com o Estado? Nunca se misturou a igreja com o Estado. Queriam fazer Jesus de governante para que Jesus pudesse tomar Jerusalém e Roma. E aí Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Vocês vão e pedem para assaltar a jumenta que está com um jumentinho, e aí eu vou entrar na cidade com um cavalão branco para todo mundo ver que quem manda aqui sou eu. Aí Jesus entra com um jumentinho e todo mundo fica apavorado. O rei dos judeus entrando no jumento, ninguém merece. Então, cai por terra todo o movimento político ali naquele momento, encerrando o movimento nessa situação. A gente tem também, vai passando, José, me ajuda, meu controle vou precisar. Pode ir mais um, bota aí no quarto ponto. Pregações sobre curas, vitórias e prosperidade financeira. O foco das ministrações é isso. Então, todo culto que você vai tem que ter curas sobrenaturais, tem que ter repetições de palavras sobre vitória. Extrai o texto fazendo um esforço terrível para que aquele texto esteja num contexto de vitória. Vai forçar as escrituras sagradas a liberar uma vitória. Vai fazer com que o público acredite que ele está recebendo a vitória. Só que se a vida no mundo não tem vitória, precisa ter cuidado, porque quando se fala de vitória está muito associado à obediência, santidade. Vitória com Deus é renúncia. Prosperidade financeira. Pague o valor para receber um benefício. Então, se faz ofertas, inclusive exorbitantes, para conseguir o favor de Deus, a graça de Deus, quando Cristo é suficiente. A gente não precisa comprar, não são indulgências. E aí a gente vê, né, os carnês sendo distribuídos, quem pode fazer queima, quem pode ofertar mais, quem vai dar 100, quem vai dar 200, quem vai dar 1000, campanhas relacionadas com ofertas, dízimo, trízimo, quatrízimo, dízimo, primícias e dízimo de primícias, coisas assim, gente, que é terrível. E tudo vai estar relacionado com a teologia da prosperidade. Então, o reino dos céus vem na terra, e como o rei Jesus é rico e Deus é dono de tudo, precisa se cumprir esse reinado em prosperidade material, bens materiais. Quanto mais bens materiais a liderança tiver, e aqueles que estão sob essa liderança, significa que Deus é um Deus que está no negócio e que é um Deus abençoador. Quem não estiver enriquecendo, conquistando coisas materiais, não é de Deus. Misericórdia de Paulo. Então Deus não era com Paulo e Deus não era com nenhum dos apóstolos. E aí, como Deus não era com Paulo nem com nenhum dos apóstolos, essa turma não segue o que está nas Escrituras que Jesus ensina, que é seguir os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Os apóstolos renunciaram tudo, e a gente não vê os apóstolos de hoje renunciando nada, tá certo? Então cuidado quando você vai para um culto que só vai falar de vitória e que vai ganhar alguma coisa. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um terreno, Deus vai te dar, mas primeiro você traz aqui e me dá. Aí depois, primeiro a parte do bolo é minha. Já vi pregação, né, naquela parte de que faz a farinha, a primeira parte é minha,
E aí depois multiplica, Deus multiplica o azeite, eles pegam aquele peixe sem contexto para poder, toda a primícia, tudo está relacionado com eles. Está errado. Foco nas profecias, não que a profecia não exista, a profecia é o ensinamento das Escrituras Sagradas para o nosso entendimento, mas vai falar muito sobre uma profecia com revelação. Assim diz Deus, assim diz o Senhor, Deus está mandando te dizer. Eu estou vendo aqui, um anjo passou, estou sentindo, estou arrepiado, olha como eu estou. Está sentindo aí, irmão? Alguém viu? E aí está tudo relacionado com essas visões, principalmente do líder. Então, essas igrejas vão surgir porque o líder, em determinado dia, teve uma visão muito grande de alguma coisa, e aí Deus se apresentou e o anjo chegou e escreveu. Quando a gente olha isso na Bíblia, Paulo diz assim: ainda que o anjo desde do céu e te ensine uma doutrina que não está conforme ao que eu estou ensinando nas Escrituras, seja considerado maldito. Então, alguém que viu o anjo, que o anjo falou, vai dar uma margem para heresia. Essas coisas acontecem, podem acontecer, Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer o que Ele quiser. As Escrituras Sagradas diz que os anjos do Senhor são enviados para poder nos ajudar naquilo que a gente precisa. Jesus, depois que ele passou na tentação do deserto, os anjos o serviram. E eu creio que Deus usa os anjos para poder fazer isso. Mas começou a ter um bocado de profecia, descobrindo o número de identidade, coisas que ninguém sabia, só aquela pessoa sabe tudo, e aí o culto está todo relacionado com ele, vai revelar alguma coisa. Tenha cuidado, porque tudo já está revelado e está nas Escrituras Sagradas. O que vai vir revelado que é extra às Escrituras não é de Deus, ok? Agora, é claro que Deus pode trazer uma palavra de conhecimento, sim, alguma coisa que você orou no oculto, no secreto, no seu lugar com Deus, e Deus trouxe ali e disse: olha, você tinha orado isso, e vai acontecer isso assim. Glórias a Deus. Como é que a gente vai saber que a profecia é verdadeira? Primeiro, ela vai ter que se cumprir. Segundo, o profeta tem que ter uma vida com Deus. A gente vai conhecer o profeta pelo fruto que ele está produzindo. Ele não pode estar falando de bens materiais e estar profetizando, porque o bem, o Deus dele é Mamon, o bem, o Deus dele é Jesus. E Deus é rico demais e pode dar riquezas a quem ele quer. Isso a gente não tem dúvida. Ele pode prosperar e enriquecer quem ele quiser. Mas o que é de principal ele já fez, que é a nossa salvação. Se a gente quer ser rico, estude muito, trabalhe muito e vá para o mercado de trabalho competir com os demais. Agora, se você quer uma vida santa, uma vida remida, uma vida separada, aí você vai renunciar a todas essas coisas e a gente vai investir mais tempo de qualidade na presença de Deus do que atrás de bens materiais, porque a nossa riqueza tem que ser onde a traça e a ferrugem não consomem. Até aqui tudo bem? As músicas vão ser almáticas e repetitivas, são canções gospel. Quando você pega a letra das canções, não tem nada de Bíblia, não fala nada da profundidade da graça, da salvação em Cristo Jesus. E as músicas são muito repetitivas, numa frequência sonora, para poder ativar o cognitivo emocional das pessoas, para que elas possam estar mais vulneráveis àquilo que vai ser falsamente ensinado. Então, tem músicas da MPB que são músicas muito melhores, desculpa falar isso, do que músicas gospel. Agora, quem foi que criou essa música da MPB e qual foi a motivação dessa criação? É por isso que a gente vai ficar ouvindo música que não foi para ser para a glória do nome de Jesus. Não tem sentido a gente estar com Cristo se tudo é para Ele, por Ele e dele. Para que a gente vai ficar ouvindo músicas almáticas, né?
As músicas almáticas são aquelas que vão falar o que a gente quer ouvir. E aí está tudo relacionado com aquilo que é o desespero do ser humano, nas frustrações e problemas dele. A música vai ser construída dessa maneira, para poder dizer que vai dar vitória, que a gente vai se sobressair, que Deus vai fazer acontecer. Está tudo relacionado com o ser humano, as coisas assim, a gente vai ter que falar e aí Deus responde nos dando. A gente vai, exige, profetize, diga, lance, materialize, atraia. Tudo relacionado com a centralização do ser humano, não em Cristo Jesus. Tá? Aí são as músicas almáticas. E a gente tem um mercado gospel de músicas que elas vão atender ao que é a necessidade do mercado. Então vai falar muitas coisas para vender. E o que é a moda nesse momento, eles vão trabalhar com marketing para poder vender as músicas, para poder enriquecer, para poder ganhar e receber algo material. Então eles vão construir as músicas dessa maneira. Nessas igrejas neopentecostais vai se tocar muito isso, porque isso atrai pessoas e movimenta o mercado gospel, ok? A gente tem também atribuição aos demônios de tudo que aconteceu de ruim. Deu certo, fomos nós. Deu errado, são os demônios. Então, aí fica naquela paranoia. O diabo está te perseguindo. O diabo não quer que você vença. O diabo quer te matar. Satanás está atrás de você. O diabo quer te... O diabo está impedindo. Minha irmã e meu irmão, Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Se você anda em santidade com a vida com Deus, ninguém pode te tocar. Agora, se Deus quer moldar o nosso caráter, fazer com que a gente melhore, com que a gente cresça, amadureça espiritualmente, que a gente tire os resquícios dos nossos desvios de caráter, se Deus quer fazer com que a gente se converta ainda mais, aí Ele vai pegar um chicote para corrigir a gente. E esse chicote se chama Satanás. Pronto. Aí aquele chinelo que dava palmada se chama diabo. Ora isso. E se a gente percebe logo, aí a gente pode tomar uma chinelada forte, o inferno se levantou. Chinelada forte. Uma chinelada fraca. Mas quando começa a dizer, atribuir tudo para os demônios, né? Vê demônio em tudo, tudo é demônio. Tudo é demônio. E aí, se tudo está endemonizado, precisa fazer o quê? Expulsar demônios todos os momentos. A pessoa acorda expulsando demônio e dorme expulsando demônio. Pode nem receber uma visita em casa que depois quer expulsar o demônio que entrou com a pessoa. Meu irmão, se você está cheio de Deus e a pessoa chegou endemoniada na sua casa, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ela não conseguiu entrar, ou ela caiu endemoniada. Sua casa é a igreja do Senhor. Vocês são templo do Espírito Santo. Amém? Agora, é claro que a gente não vai botar qualquer pessoa na nossa casa, nem vai querer que todo mundo entre no nosso quarto, sente na nossa cama, a privacidade é nossa. Sim ou não? Não. Nem todo mundo vai entrar na nossa casa e vai abrir a geladeira para comer as coisas. Vai? Mesma coisa. Então, lembre-se que demônios a gente expulsa, mas mau caráter não tem jeito. Como é que vai expulsar o mau caráter? Sai mau caráter agora. Tem jeito. Só a palavra pode transformar a vida do ser humano. Os cultos de curas milagrosas e exorcismo libertador. Então você vai perceber que nessas denominações neopentecostais são curas milagrosas. Gente vindo
com cadeira de roda, gente ficando emagrecido, orações de emagrecimento, dente de ouro. É um bocado de coisa que acontece que é fantástico. O exorcismo libertador tem que ter alguém que vai ficar lá convulsionando, falando uma voz grossa, e a pessoa vai perguntar, e aí o demônio responde. Lá tem escrito na Bíblia que Satanás é o pai da mentira, e todos aqueles que andam com ele são mentirosos. Aí a gente vai perguntar para o demônio, aí ele vai dizer a verdade, porque agora a gente tem um poder acima de Jesus, ou no nome de Jesus ele tem que me falar a verdade. As escrituras estão dizendo que ele é mentiroso, ele vai falar a verdade. As escrituras dizem que ele mente e a gente quer obrigar ele a falar a verdade. Sinto muito, não vai ter como. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, a não ser os Gadarenos, que Jesus entra para uma libertação geográfica da cidade. E para que a gente saiba que existem mais de 7 demônios, porque ele já tinha expulsado o demônio de Maria Madalena, e eram 7. E para que a gente saiba que tem a legião de demônios, Jesus pergunta quem é. Aí ele fala, nós somos legião. E ali encerra a conversa. E aí uma pessoa fala, você está vindo para onde? Não, eu vou para não sei onde, eu vou pegar a família, eu já fui na encruzilhada. E não sei o que, aí está vendo, não sei o que, a pessoa com a mão para trás, ajoelhada, tem alguma coisa errada aí. Se não é uma atriz ou um ator recebendo dinheiro para fazer aquela bobagem, é um desvio doutrinário severo, porque crente que é crente não conversa com o demônio. Olha para o demônio, identifica e não vai expor a pessoa ao ridículo. Saia em nome de Jesus, devagar, em ordem, para não quebrar nada na igreja. Tchau. Convulsionou, Jesus pegava na mão, levantou, todo mundo pensou que estava morto. Saia dele agora. Jesus falava, saia dele, deixe ela. Mudo, fale, surdo, ouça, cego, enxergue. Era assim que Jesus expulsava o demônio, não tinha teatro. Começou o teatro, você se levanta e sai. Porque você não vai participar da cumplicidade, da exposição de um ser humano, de uma pessoa que é amada por Deus. Amém, irmãos? Nada de exagero. O apostolado com autoridade sacerdotal e levítica. Então, a pessoa agora é um apóstolo ou uma apóstola e ela tem uma autoridade de sacerdote. Ela quer ser tratada como sacerdote no Antigo Testamento. É por isso que o judaísmo adentra forte, porque não tem como ser sacerdote. Ninguém pode tocar no escolhido do Senhor. Eu sou o sacerdote, eu intercedo a Deus pela sua vida. Tudo tem que passar pelo sacerdote. O sacrifício acontece por causa do sacerdote. Jesus é nosso sumo sacerdote. Ele veio encerrar toda a lei judaica para aquele que estava em Cristo. Para o judeu, continua na lei judaica. Eles são de outra religião. Mas Jesus vem e ele encerra aquela antiga aliança. Então tudo ficou para trás. E Jesus agora ele traz uma nova aliança. E ele é o sacerdote. Ele sendo sacerdote, a gente não precisa de um outro sacerdote para interceder por a gente. Nós podemos adentrar nos santos dos santos por causa do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então olha o que acontece. Eles trazem essa questão sacerdotal como se ele fosse aquele principal. E depois uma autoridade levítica, como se fosse da tribo de Levi. Uma autoridade que é tudo centralizado para aquele grupo específico, principalmente o líder. Então o líder tem um apostolado levítico. O que é isso? Todas as coisas que ele falar e fizer, ninguém pode questionar.
porque ele é o escolhido, o ungido de Deus, para a realização e cumprimento de uma obra específica, especializada, e não tem ninguém para substituir. Desvio doutrinário, se não chega a ser heresia. A uns foi dado como apóstolos, outro como mestres, outro como pastores, outro como evangelistas. Isso tudo para que a igreja ela seja edificada. Tá certo? Isso aqui foi encerrado tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outras denominações sobre sua cobertura espiritual. Então vai ter diversas filiais, porque a cobertura espiritual é a igreja matriz, não a igreja da matriz, tá pessoal? A igreja matriz, a sede, ela está cobrindo espiritualmente os demais irmãos das demais igrejas que são filhas. Gente, a cobertura espiritual, a Bíblia, as Escrituras Sagradas trazem dizendo que quem cobre a gente espiritualmente é o Espírito de Deus. A gente pode interceder, orar, a gente pode ser uma bênção na vida das outras pessoas, das outras igrejas, principalmente as filiais, que assim aprove Deus querer, que tenha frentes missionárias, mas cobertura quer dizer aquele que está cobrindo. Não existe sacerdote, mas então quem é que está cobrindo? Se não for Deus, ninguém pode cobrir, gente. Eu sou sua cobertura espiritual. Não está precisando de cobertura espiritual, está precisando de um cobertor novo para domingo ar-condicionado. Então, desvio doutrinário. Os cargos eclesiásticos de acordo com a serventia e não com o chamado divino. Pastor itinerante. Pastor da igreja local, gente. Ele pode ser o quê? Um pregador. Pode. Ele pode ser o quê? Um palestrante. E aí ele vai sair por diversos locais que contratar o serviço dele, milionários. Se a pessoa achar que é bom, para poder falar sobre coisas com princípios bíblicos, porque as melhores ministrações e pregações estão contidas nas Escrituras. Trazer isso para elucidar uma verdade bíblica é motivador. E como é motivador? São palavras de autoajuda, e esses cargos é para serventia. Então a gente vai ter vários pastores, porque eles vão estar direcionados para cargos políticos, mas não é porque Deus chamou para ser pastor. Ele nunca liderou nenhuma igreja, não sabe nem como é o nome do irmão que senta lá no fundo, nunca visitou a casa da irmã, nunca foi na casa de alguém que estava doente, não discipula, não conhece, então, menos, né? Só serve aqui para serventia. Então vai ter uma hierarquia de obreiro até apóstolo, mas para que funcione a empresa da fé. Tá bom? O CNPJ está vinculado com a empresa da fé, onde vai se vender mercadorias, vender prestação de serviços, e vai ter um público para poder comprar. E aí esse público ele vai dizer a lei do mercado, da oferta e da procura, porque o público está procurando é aquilo que esses locais vão ofertar. E não está relacionado com nenhum chamado divino. Quem chamou foi o homem, não Deus. Então, se o homem chamou e não foi Deus, você já sabe que é o caos que pode acontecer a partir dali. Aí você tem ambientes atrativos e muitas das vezes luxuosos. Muitos desses ambientes, não todos, porque quando é de uma classe média baixa ou baixa pobre, aí a gente não vai ter esses lugares luxuosos, e essa categoria social vai estar muito relacionado com as questões do espiritismo baixo, com religiões afrodescendentes. Mas quando é um espiritismo alto, relacionado com um outro grupo social, então certamente os ambientes vão ser bem agradáveis, bem atrativos,
É com muito luxo para aquela imagem fazer com que a pessoa seja atraída para aquele local. Mas presença de Deus realmente não vai ter. Né? Diga-se de passagem que a construção do templo de Salomão ali, ele custou na época 67 milhões de reais. Ok? Eu falei milhões, viu? Não é época dessa festa de João que você vê um milho grande. Presença de objetos e elementos que pertencem a outras religiões no culto. Então vai trazer para o culto objetos de outras religiões. E aí pode ter uma confusão doutrinária que independe agora da classe social. Ela pode ser baixa e trazer elementos judaicos, objetos judaicos para o culto, como ela pode ser de uma classe alta trazendo elementos judaicos. O judaísmo é a única religião que ela está nos cultos com classes sociais diferentes. É muito interessante. Agora você não vê numa classe social alta elementos de religiões afrodescendentes. Raríssimo. Vestimenta, os toques dos instrumentos, os tipos de instrumentos, você não vê. Aí você vai ver algo mais elitizado, uma bateria moderna, um eletrônico, luzes, um equipamento de som mais sofisticado, e esses elementos que vão pertencer a outras religiões, então eles vão trazer algo da nova era, ocultismo. E a gente vê muitas coisas aí distribuídas nessas localidades, inclusive para fazer parte do culto, né? O culto nós prestamos a Deus. Então esses elementos de outras religiões não condizem com as nossas práticas protestantes reformados. O que era do judaísmo encerrou lá em Cristo, e o que é de outras religiões não pertence a gente. O que pertence a gente é o que está nas Escrituras Sagradas e fim de papo. Amém, irmãos? Atenção às manifestações místicas e também no falar em línguas. Manifestações místicas, né? É o que eu falei, sobre assovio, estou ouvindo voz, estou sentindo no coração, arrepiei. Deus pode fazer com que a gente se arrepie? Mas mesmo, vem aqui no 16 graus que eu estou aqui, fica ali atrás de 5 minutos, você vê Deus fazendo se arrepiar. Você vem para o altar pegando fogo, mas lá atrás, quem ficar aqui agora está arrepiado até umas horas. É Deus? Claro. Deus que colocou a sensação em mim, você? Sim. Agora, não ficar ou ficar arrepiado não é critério de saber nada a respeito das profundezas das Escrituras Sagradas. E muitas vezes, quem não ficou arrepiado com a sensação gostosa, com algo que aconteceu na nossa vida, de uma manifestação espiritual que Deus permitiu. Mas isso não deve ser rotina na vida do cristão. Nós não estamos com a nossa fé por causa dessas coisas místicas. Nós estamos com a nossa fé racional. E aí, será que aquele arrepio não foi o demônio que passou correndo? E a gente tem que orar, por isso que Paulo diz: vocês orem por discernimento espiritual, para a gente saber como é que esse espírito vai se manifestar e de quem provém esse espírito, se é de Deus ou do diabo. Porque o diabo se disfarça até de anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Aí apareceu um anjo. Que anjo é esse? Não, uma luz. Sim, o diabo se disfarça de anjo de luz. A única maneira de saber é se você estiver cheio de Deus. Nem toda língua estranha é língua dos anjos que não caímos. Possa ser que a pessoa dê uma rajada de língua, venha no altar e quando pôr a mão nas suas mãos, você vai ficar curado. Ele botou a mão, a pessoa puf, caiu. A pessoa estava com um demônio, agora tem 100.
impôs a mão e transferiu a legião do demônio, dando uma rajada de língua. Eu, irmão, caí endemoniado com a legião do demônio. Eu sei o que é língua de demônio. Quando os demônios saíram, aí o Espírito Santo Deus me batizou, o Espírito Santo veio com aquela unção, e aí eu falei outra língua. E aí naquele dia eu discerni o que era a língua dos demônios, o que era a língua de Senhor dos anjos. Então nem toda língua é de Deus. Tem língua que é bifurcada. E língua bifurcada é serpente. Tá certo? Então cuidado com essas questões. Liderança predominantemente feminina. Aí você vai ver nessas igrejas neopentecostais que vai ter muitas mulheres na liderança. É lógico que desde a antiguidade a gente vê as mulheres mais quebrantadas porque elas são emocionalmente mais abertas para o Evangelho de Cristo Jesus, até nos nossos dias de hoje. Mas nas igrejas neopentecostais, a força da liderança feminina é grande por causa do feminismo que entrou. Não a feminilidade, mas o feminismo. Então aí você vai ver apóstolas, bispas, pastoras, obreiras, diaconisas, e todas elas, a grande maioria, não está submissa a uma liderança masculina. Se tiver uma liderança, desculpa pessoal, feminina, que não estiver sujeita a uma liderança masculina, Deus não está nesse negócio. Deus primeiro fez um homem e uma mulher, e depois colocou uma adjuntora, uma auxiliadora idônea. Agora eu vou complementar esse ministério e vou fazer ele expandir, prosperar e ter saúde. Vou colocar uma mulher com você. Aí ele pega Adão e não está botando ela como subserviente, está botando essa mulher como uma pessoa importantíssima para que tudo dê certo. Oh, glória! E isso só vai nascer se for através da Ministério Líder. Amém? Então cuidado quando tiver essas questões de liderança predominantemente feminina, já fique atento, porque a maioria dessas igrejas é assim. No passado, irmãos, a urgência da missão da igreja no Brasil era anunciar o Evangelho aos que ainda não haviam ouvido. Hoje, a maior urgência da missão é libertar a consciência das pessoas que aprenderam o Evangelho falsificado e supersticioso. Eu, como pastor hoje, voltando no tempo, eu tenho mais dificuldade em ministrar para quem não conhece a palavra, que é raro no Brasil. Alguém não tem ouvido a palavra ainda, do que aquele que já conhece e está enganado em falsas doutrinas, porque a pessoa acredita que é correto e tem que seguir o que ela pensa, o que o pastor ensinou, o que a igreja faz, não o que as escrituras sagradas diz. Então a gente precisa ser um crente como está nas escrituras, bereanos, consultar o que eu estou falando, o que o pastor está falando, se é verdade ou não. Por isso você pode consultar todos os versículos que eu já deixei na entrada e ver o que eu estou falando, se é verdade ou mentira, porque não adianta eu ensinar se não tiver os versículos. Vamos lá, continua nessas características. Já estamos na 16ª? Glória. A prova de fé está vinculada às experiências emocionais. Então a pessoa vai ficar naquele transe, pseudotranses, e elas vêm com esses surtos psicóticos para a igreja. Então ela vai ter movimentos, gritarias, espetáculos, shows, tudo vai estar relacionado com as questões emocionais. Vai trabalhar muito com o psicológico, programação neurolinguística, o que falar, como falar, a maneira que vai falar, para atingir o objetivo de capturar a mente daquele que está ouvindo.
nesse trânsito psicológico, ou nesse transe psicoemocional, aqueles que foram treinados no hipnotismo vai fazer com que as pessoas recebam uma falsa unção. E elas vão sorrir, elas vão chorar, elas vão imitar animais, elas vão cair, elas vão ser hipnotizadas. Esses líderes, eles estudam isso para fazer isso e arrecadar o dinheiro. São os mercenários na fé, que está lá em João capítulo 10, versículo 1 em diante. Cuidado, são dias difíceis. Antes eu falava assim, pode ir, existe aqui, existe aquilo lá, pode ir. Hoje, até para poder ver uma ministração, tem que saber de onde está saindo, porque dentro daquela ministração pode ter uma mensagem subliminar de desvio doutrinário e a pessoa ali já se perdeu. Tá certo? Com muito cuidado nesses dias, não está sendo fácil. Se não tiver nenhuma experiência emocional, o culto foi frio, a igreja do pastor Léo era uma frieza terrível. Não tem aquele fogo, porque não teve experiências emocionais, mas as escrituras sagradas não trazem experiências emocionais, ainda que a gente viva experiências emocionais com Cristo todos os dias. A Bíblia nos ensina que a nossa fé é o que? Racional. É uma fé de conhecimento, entendimento, discernimento e saber a verdade. A nossa fé não depende do tempo, do espaço, da cor, das pessoas, do clima. Nossa fé depende daquilo que a gente crê, daquilo que a gente já aprendeu da verdade nas Escrituras Sagradas. Amém? Agora é claro que você vai chorar, você vai se alegrar. Na presença de Deus acontecem tantas coisas que a gente muitas vezes fica tão triste, bota o nosso joelho na cadeira, chora que sai aquele gemido como Ana, a ponto de algumas pessoas pensarem que a gente está embriagado. Mas na realidade, quando a gente se levanta, a gente está na alegria, querendo dar pulo, saltar, e glória a Deus por todas essas coisas. Deus é maravilhoso. Os fiéis são subdivididos, em santarrões e pecaminosos. Na própria denominação neopentecostal tem dois grupos: aqueles que são santos e aqueles que não têm uma vida muito legal, e aí são considerados pecaminosos. Então a gente tem um grupo da santidade, que você vê passar na rua aí com um pano de saco, e você tem um grupo das piriguetes gospel. São os extremos. É assim que são subdivididos esses grupos, tá certo? Não é fácil. Tem um grupo dos irmãos másculos e bonitos, e o grupo das irmãs com as roupas todas apertadas. Aí você tem um grupo dos saiões e dos coques, e o grupo que não quer nem dar paz, porque já está se sentindo tão elevado que nem a paz dá para ninguém. E aí Paulo diz assim: não pense que com essas características vocês têm poder sobre a imoralidade sexual, porque o coração de vocês está corrompido, os nossos corações é corrompido para pornografia, prostituição. Não adianta essas coisas. É aquele grupo que combate as tatuagens, mas tem a sobrancelha. Como é o nome? Tatuado, não tem a sobrancelha de tatu agora? Então, quando vê irmão usa tatuagem, o cara está com a sobrancelha tatuada, não está nem se lembrando que está falando do outro que está com a tatuagem. Olha que luta. Não entendo. Ou o grupo extremo: Jesus tinha escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava tatuado. A motivação: nada contra a tatuagem. Você que está ouvindo agora está dizendo: esse pastor não vai tatuar, eu vou sair.
Qual é a motivação de você colocar a tatuagem? É porque está com uma carência de paternidade? Agora lembre-se que um dia vai ficar idoso. Às vezes fez uma borboleta e depois vai ter que dormir com uma coruja. Simples. E vão ter ambientes que não vai ter acesso. A marca da fé verdadeira está falando de características das denominações neopentecostais. A marca da fé verdadeira é ter a saúde plena. Então alguém adoeceu e o inimigo se levantou ali. Retaliação de intercessão. Quem já viu isso? Retaliação é. O diabo retalhou. É retalha mesmo. Aí vai dizer, o que? Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Não, o diabo não veio roubar, matar e destruir. Quem veio roubar, matar e destruir foi o mercenário, que está lá em João 10:10. O mercenário são esses falsos profetas e esses falsos mestres que a gente está trazendo aqui. O diabo ali é o lobo feroz, que quer roubar as ovelhas e levá-las para o inferno. Um texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a fé não é ter plena saúde. Timóteo, toma um pouco de vinho. Olha, tem muitas passagens de muitos irmãos que ficaram doentes, profetas que morreram doentes. Então isso daí não é de Deus. Adoeceu é porque está em pecado. Aprendeu isso na igreja romana da Idade Média. Agora, quando você adoece, quando eu adoeço, a primeira coisa que eu vou ver é o quê? Avaliar a mim mesmo, saber o que está acontecendo. Porque se a gripe veio para pegar a gente em 10 dias, ela tem que sair em nome de Jesus em 3. Amém? E também, uma das marcas da verdadeira fé nessas igrejas neopentecostais, nessas comunidades ou nesse grupo neopentecostal, é ser bem sucedido financeiramente. Então, se você vê um irmãozinho aí liso, irmão está andando em pecado, esse irmão não está buscando a Deus nas madrugadas, é liso, não tem vez. Aí você não vai ver nenhuma característica da igreja primitiva, da verdadeira igreja, ninguém rico. Muito pelo contrário, eles pegavam os patrimônios e dividiam para que ninguém passasse necessidade. Quem estava com a bala na agulha de dinheiro, vendeu tudo que tinha para o irmão não ter mais necessidade. Louvado seja o nome do Senhor, que nos nossos dias é igual. Os apóstolos com fazendas, helicópteros, carros importados, seguranças e patrimônios de ouro. E a igreja com a sandália quebrada com um prego. É uma coisa errada. A gente está em certo desvio doutrinário. E se a gente está gritando Maranata, vem Senhor Jesus voltar, a igreja vai ficar. A gente precisa se converter. Convoco vocês para a gente se converter nesses dias. A gente precisa chorar pelas nossas vidas. Tudo que temos é do Senhor. Os membros usam frases de impacto. E aí você vai ver os jargões evangélicos, repetidas palavras para tornar algo à existência. Traga à existência aquilo que ainda não existe. Fale dessa maneira, profetize, irmão. Diga assim que vai acontecer. O Senhor vai te dar isso. A vitória já chegou. E aí dá aquela rajada de língua. Lá no plantão nesses dias, uma pessoa ímpia, perturbada espiritualmente, endemoniada, estava falando alguma coisa lá e daqui a pouco deu uma rajada, falou assim para outra pessoa:
Olha, Deus está vendo o que você está fazendo, você está pensando que você está indo para o céu, assim, estava falando, ele ímpio, descrente, numa vida promíscua, falou para uma crente. Você está pensando que Deus está te vendo o que você está fazendo? Não, porque foi uma situação que ela se envolveu lá. Mas Deus está vendo, e você está pensando que você está indo para o céu, você está indo para o inferno. Ele largou a rajada de língua e eu vim entrando no conforto. E aí eu peguei esse final da conversa, foi bem rápido isso. Tudo que falou, até a rajada de língua, foi verdade. Mas quando deu a rajada de língua, aí Deus me deu discernimento da interpretação do que foi falado. E aí amaldiçoou a vida daquela pessoa ali, falando que o diabo já estava circundando ela, peneirando, porque ela tem uma aparência de crente, mas não tem uma vida de santidade. Aí na hora eu já entrei, repreendi em nome de Jesus, baixinho, cancela tua frase agora, em nome de Jesus, com uma autoridade espiritual. Aí eu orei em silêncio pela vida dela. Aí a outra que estava também, não tem o discernimento do que foi falado. A pessoa ali está no altar. Altar de quem? De Baal? Cuidado. Cuidado. Rejeitam a união de todas as denominações cristãs. Então é difícil você ver eles se unirem com outras igrejas. Por quê? Porque cada igreja vai ter doutrinas específicas e desvios específicos naquela localidade. Então você pode ter 10 igrejas neopentecostais, mas as 10 têm doutrinas diferentes e com desvios diferentes. Talvez você identifique porque tem um elemento de uma outra religião, não porque eles estão fazendo algumas coisas. Aí você não sabe se você está numa religião ou está na outra. Então eles não gostam, dificilmente eles vão falar sobre essa união. Porém, vão aceitar a fusão de doutrinas não cristãs. Interessante, não se une, mas ao mesmo tempo é ecumênico. O ecumenismo entra porque tem símbolos, palavras, pregações e coisas que pertencem a outras religiões. Tá certo? E aí, como se envolve na política, está todo mundo junto, dado a mão e compartilhando, comungando a mesma coisa. Cuidado com os falsos. Vamos lá. Possuem ambientes com práticas místicas e costumes supersticiosos. Tudo é na superstição. Então fica aquele ambiente oculto. Coisas e sobrenaturais acontecendo. Então tudo vai estar relacionado com essa superstição. O irmãozinho ou a irmãzinha que não viu nada, que não sentiu nada, que não teve nenhum contato com nenhum ser espiritual, ou passou por nenhuma situação que envolveu algum sentimento ou emoção, aquele irmão está frio na fé. Misericórdia daquele irmão. E às vezes a pessoa, ela está mais cheia de Deus do que o outro que está naquele teatro. Tem uma vida muito mais correta, muito mais direita, muito mais justa. Então a gente não pode discernir a fé da pessoa ou julgar a adoração da pessoa pelo comportamento dela. Se ela está quieta ou se ela está muito ativa. Mas a gente pode julgar isso pelo comportamento em obras, aquilo que está produzindo. Tá certo? A valorização das batalhas espirituais. Então tudo é batalha espiritual. O cara já acorda o dia em guerra. Meu Deus, eu nunca vi tanta batalha. E aí vendem livros sobre batalha espiritual, vai fazer o público comprar livros sobre essas coisas e vai trabalhar muito forte. A batalha espiritual, irmão, já existe. Existe um mundo espiritual que quer destruir completamente, com a possibilidade do crente ficar
e estar salvo. Então vai trazer esses elementos de batalhas espirituais demais. A gente tem que orar para quebrar aquilo, fazer isso. E aí começa a ter ritos cerimoniais, rituais para acontecimento de coisas. E aí são 10 passos para acontecer não sei o que, 50 maneiras de não sei o que lá. Tem que fazer isso, tem que se consagrar assim. São não sei quantos dias de jejum, depois tem que passar não sei aonde, tem que adquirir não sei o que. E aí tem que fazer, e aí tem que orar dessa maneira, e todo mundo fala dessa maneira, e quando o inimigo vier, a gente faz assim, assado, cozido. Gente, eu nunca vi tanta loucura, tanto desvio doutrinário. A batalha espiritual ela já acontece, irmão, já acontece. A gente precisa estar com a vida vigilante, vigiar e orar. E se a gente soubesse o poder que a gente tem na oração para essas questões todas de guerra espiritual que já acontece, aí coloca Jesus como se estivesse num quebra-braço com o diabo. E aí, quem é o intercessor de Cristo agora somos nós, porque Cristo não é suficiente para ganhar a batalha. Então a gente tem que orar muito, tem que fazer muito sacrifício, tem que fazer muita coisa para Cristo pegar e ter braço forte para derrubar e fazer o que a gente já quer. Pedindo, está errado, irmão. Cristo é suficiente. A gente já entra, se estiver na batalha, com a vitória, porque a gente não entra para ser perdedor. E Jesus nos fez mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Se a gente tiver uma vida de santidade, se sentar uma vida de pecado, quando você entra na batalha, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Filho de papo. Entra para a vitória. A vitória é do povo de Deus sempre. Quebra de maldições, aí vem trazendo coisas do tataravô. Aí tem que fazer um mapa astral, um mapa mental, um mapa de não sei o que. É porque existe um demônio nessa esquina, a geografia do local. Você nasceu na cidade que era Feira de Santana, e Santana tinha uma entidade chamada assim, e ela está ali. O altar, a gente tem que quebrar isso. Vamos fazer atos proféticos para derrubar, todo mundo jogando óleo, joga óleo em tudo quanto é lugar, e todo mundo incendeia esse negócio, bota sal. É sal grosso, sal fino, sal médio, sal com iodo, sal sem iodo. Meu irmão, o que é isso? Aonde é que está isso nas Escrituras Sagradas? Me mostra onde é que está isso. Jesus pegando o sal e jogando todo mundo, dizendo... Jesus disse: se o sal não tiver mais sabor, ele se torna insípido e não serve mais para nada. É tanta bobagem, tanta asneira. Tem uma multidão de gente tomando sal no olho, óleo na cabeça. Meu Deus, tirando a suficiência de Cristo, do poder de Jesus. Cristo é suficiente nessa igreja para sempre, amém. E quebra isso, quebra aquilo, quebra a sandália, quebra a pedra, quebra a pedra é uma planta, né? E daqui a pouco tem gente lá benzendo também, dando pancada com folha de arruda, folha de quebra-pedra. Misericórdia. Aí tem que confessar o pecado para aquele sacerdote levítico. Ele vai fazer uma lista de pecados da família para ver se tinha alguém que abortou em 1915, porque veio de geração e agora está acontecendo os abortos. Meu irmão, quando você entrega a sua vida para Jesus, o sangue de Jesus te cobre de todos esses pecados. A tendência nossa, da nossa família e da nossa geração, é não passar por mais nada disso, porque o sangue de Jesus é poderoso para quebrar todo o mal. O que era maldição se tornou em bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fuja dessas heresias. Cai fora, desliga, dislike. Meu Deus. Vou ter que parar por aqui. Fiquei empolgado. Já passou do horário. Tem doutrinas particulares e literaturas próprias. É livro para isso, livro para aquilo outro. Ensinamentos humanos. Não que esses livros não sejam importantes, a gente tem que ler tudo e reter o melhor. Mas a gente vai confiar numa literatura humana. A gente tem uma literatura de Deus, a palavra de Deus conosco.
Aí tem livro disso, livro daquilo outro, a pessoa vai estudando mais o livro e acreditando mais no livro que está sendo vendido, inclusive no altar. Pague 3 e leve 2. E tem gente ali, ó, se sacrificando para adquirir essas coisas, fazendo um movimento. Jesus pega o chicote e diz: vocês estão fazendo a casa do meu pai de quê? De mercado? Meu Deus, vamos encerrar por aqui. Faltam 7 ainda para a gente ver as características dos falsos líderes dessas seitas. E aí eu te convido na semana que vem para a gente ver esses 7 e mais as 7 características dessa turma que está na frente dessas mentiras, dessa bagunça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é aquele que está em pé vigia para não cair. Eu peço a oração da igreja para que eu tenha um coração quebrantado na presença do Senhor para perceber os desvios. E se o seu pastor tiver com alguma prática de desvio que você viu na Bíblia, estou aqui para ser corrigido, para a glória de Deus, e para poder pedir perdão e voltar à verdade. Não tenho dificuldade nisso. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensinamento. Que alcance aí aqueles que o Senhor já desejou para a glória do teu nome. Nos ajuda nisso tudo que a gente viu, para que a gente possa estar separado para o Senhor. Nos livra dos falsos profetas e mestres, nos desvia dos desvios doutrinários. Obrigado por nos retirar das seitas e não deixar a gente permanecer em seitas e desvios. Não que nós sejamos os melhores e que toda a verdade está aqui, lá fora não tem. Não, longe de nós isso. Mas buscamos na palavra nos aproximar mais daquilo que é a verdade no Senhor. E tudo que a gente fez de errado, a gente pede perdão nesse momento. Encerra agora. Nos perdoa em nome de Jesus e nos ajuda a caminhar mais próximo possível dessa verdade. A tua palavra é a verdade. E assim te damos graças em Cristo Jesus. Amém.